Olá, meus amigos, que a doce paz do nosso Mestre amado nos envolva hoje e sempre. Amém. O estudo dessa semana será uma reflexão do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta a montanha. Ela também está em São Mateus, pelos itens 17, 14 a 17, 20 também. Jesus estava caminhando entre o povo e de repente um homem veio e conversou com ele, falando: Mestre, os seus discípulos foram até minha casa querer ajudar o meu filho que tanto sofre, que tanto cai, que tanto precisa de apoio, mas nenhum deles conseguiu. Me ajuda. Jesus, ouvindo isso daquele homem, de coração puro e sincero, ele cita algumas coisas, como: homens de pouca fé, o que ainda faço por aqui? Vai lá e traga teu filho para mim. Jesus, chegando, vendo o filho do homem no estado que ele está, ele espanta, como está lá nas escrituras, ameaçando o demônio, e o menino se recupera. A partir daí ficou são. Quando Jesus se afastou da população, estando só com os discípulos, eles foram perguntar ao nosso Mestre amado: por que, Senhor, nós não conseguimos espantar aquele demônio? Por que não conseguimos curar aquele garoto? E Jesus fala que se tivesse a fé como um grão de mostarda, ele tiraria uma montanha de um lado e a colocaria em outro lado, pela sua fé, simplesmente ordenando. O grão de mostarda, para vocês talvez fazerem uma analogia, é a menor semente que eu conheço até hoje, e ela vai formar uma árvore linda, maravilhosa, reforçada, de troncos e raízes fortes no seu crescimento. E tudo isso a partir de uma minúscula semente que se perde, menor do que uma cabeça de agulha ou de alfinete, muitas vezes. E quando a gente fala do Evangelho, a gente começa a refletir sobre muitas coisas. A forma figurada que ali existia, a necessidade de mudança de entendimento da população. Porque muitas das vezes, na verdade, o que falta é a fé. A fé, ela é produtiva. A fé é a que abala as fibras do nosso coração. Numa palavra, aonde se tivesse o mínimo de fé verdadeira, transportaria a montanha. Só que a montanha, quando a gente pensa em algo ali, de um alto de terra, grama, vegetação, árvores e tudo mais, né? Mas na verdade, ela está lá, a montanha, para ter uma dificuldade, para ter um obstáculo, uma resistência natural em nossa vida. E assim são os nossos desafios, sejam eles morais, ou sejam eles também de uma outra forma material, a se transpor essas montanhas. A fé é a força motriz que nos faz continuar. Ela é ativa, ela é a esperança e a caridade. Ela transforma a nós, pequenos e simples e humildes seres vivos,
de uma forma sem igual. A cada indivíduo ela vai mexer de uma forma. É onde nós começamos a buscar o progresso espiritual, o progresso moral, aonde vai nos influenciar de uma forma positiva. E além de nos influenciar de uma forma positiva, nós começamos a partir dessa mudança moral, de postura e mental que temos, a mudar também não só a nós, mas ao nosso redor. E quando a gente começa a falar de mudança, a gente começa a pensar também na importância da fé e de como ela também deve ser ativa, sempre ali, trabalhando, como também de forma racional. Por que eu falo de forma racional também? Porque quando a gente fala do Espiritismo, ele sempre frisou que a fé ela não deve ser cega em momento algum, mas ela tem de ter a sua base na razão, ter o entendimento, ter toda a compreensão das verdades espirituais. E me faz lembrar muito do Espírito da Verdade em alguns momentos em que ele tenta nos explicar em algumas questões de que ele responde lá no Livro dos Espíritos, fala assim: ainda não há palavra para um significado tão grande quanto a esse. Vocês ainda são pequenos no entendimento. E isso ele nos quer dizer que temos muito a procurar, muito a buscar. E aí, quando a gente começa a realmente buscar isso, começa a vir aquele poder da fé em nossa vida. Né? O poder da fé, ela está em todas as áreas de nossas vidas, em todos os momentos de nossas vidas, em todas as dificuldades. É uma ação magnética aonde o homem se liga com o Pai, com a espiritualidade e consegue evoluir. É influenciar o meio aonde nós vivemos, é começar a nos transformar e a transformar o meio ao qual vivemos também. Lembra da parábola da figueira que secou? E aí Jesus vai e diz que deveria cortar porque ela não era produtiva, que não gera frutos. Então assim são as nossas falhas, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa intolerância. É tudo o que nos atranca à busca disso. Porque se nós começarmos realmente a podar tudo isso que não nos traz bons frutos, nós estaremos seguindo. Porque a fé é esperança, a fé é caridade, a fé é o evangelho vivido dentro de nós. O texto ainda, quando a gente lê, ele fala de como está ligado com essa caridade, mostrando que verdadeiramente sempre estaremos acompanhados de virtudes. A fé transporta as montanhas, assim como nós somos convidados a devolver uma fé ativa, racional, produtiva, que nos fortaleça realmente, que nos faz superar obstáculos de nossas vidas, a contribuir de uma forma aonde o mundo será melhor. E até mesmo Kardec, com todo o seu trabalho, ora ele cansava, perguntava, voltava, entendia para poder continuar na
sua sina, no seu trabalho da transcrição do que já existia e sempre existiu em nossa terra. A lição do amor, a lição da evolução. E eu faço um convite para cada um de nós avaliar como que está a nossa fé, como que podemos melhorar essa fé, como que podemos ser um pouco mais cristão, mais caridoso para conosco mesmo, para a nossa vida, para o nosso amor, para conosco e para com os outros. Chico Xavier uma vez perguntaram qual a melhor forma para ele. Aí ele citou, está no Evangelho, é o amor, é a paciência, é a caridade, é o sentido que nos dá na vida a partir de quando a gente começa a entender o verdadeiro sentido dela, que é amar e ser amado. Que a doce paz do nosso Mestre amado nos envolva hoje e sempre. Amém.